Hello! Sejam todos bem-vindos a mais um Conquistar. Here's Teacher Cláudia Borges e agora nós vamos conferir o assunto da nossa aula. Então, o título da nossa aula é Calçada da Fama das Linking Words. Vamos conferir o objeto de conhecimento. Conectores, linking words. Então, agora nós vamos conferir a nossa dúvida. Então, a nossa dúvida é: quais são as linking words, palavras de ligação, que mais caem nos vestibulares, concursos, avaliações externas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre essa dúvida, que é muito importante. E hoje vocês vão descobrir quem são essas linking words. Depois nós damos prosseguimento à nossa aula. E então, pensaram na resposta para a nossa pergunta, a nossa dúvida? Tenho certeza que sim. Então, eu quero convidá-los, a acompanhar aqui comigo a nossa calçada da fama das linking words. Quais são aquelas linking words que mais caem nos vestibulares? Então, a nossa calçada da fama vai apresentar essas palavras, esses conectores. E começando com do. A próxima é because of. Mais uma, do, to. A próxima é and. E finalizando, also. Aqui nós elencamos as estrelas que mais caem, mas temos outras também que a gente vai conferir aqui durante a nossa aula. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos conferir aqui, ó. O que é uma linking word? Vamos dar uma olhada. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é uma linking word, observem essa frase que vai aparecer aqui junto comigo. Diz assim a frase: o passeio foi cancelado da tempestade. Ops, não faz sentido. Está faltando alguma coisa, não é? Está faltando algo que faça a ligação entre as duas partes da frase. Observe agora. O passeio foi cancelado por causa da tempestade. Então, para que serve a minha linking word? Para fazer essa ligação, como essa ponte que vocês observam. Então, uma linking word é uma ponte. Ela liga uma parte da frase com a outra para que toda ela possa fazer sentido. Então, agora eu quero que vocês anotem a definição sobre a linking word. Vamos conferir. Olha só, definição. O que é uma linking word? São palavras ou expressões que ligam frases e orações, possibilitando a construção de uma sequência de ideias. Então, como eu acabei de falar para vocês, elas ajudam a ligar, ajudam a dar sentido às frases, conectando os pedacinhos, ligando uma coisa com a outra para fazer sentido no todo, no contexto. E agora vamos conferir alguns exemplos de tipos de linking words. Let's go! Olha aí, gente, anotem aí, viu? As linking words podem expressar ideias de adição. Quais são os exemplos de linking words com ideias de adição? And, que significa e. Also, significa também. Furthermore, significa além disso. Moreover, que significa além do mais. Besides, que significa além disso. In addition, também significa a mesma ideia de além disso. Vamos ver aqui junto comigo exemplos dessa utilização dessas palavras que dão ideia de adição. Acompanhem. Então,
Linking words com a ideia de adição. O meu exemplo aqui diz o seguinte: I love dancing. Eu amo dançar. In addition, I enjoy singing. Eu amo dançar. In addition, e algo a mais, além disso, eu amo, adoro cantar. I enjoy singing. Observaram? Eu faço uma coisa que eu gosto muito e acrescentando uma outra ideia, eu coloco a minha linking word para dar mais uma ideia sobre coisas que eu gosto. Qual foi que eu utilizei? In addition. Posso utilizar outra no lugar da in addition? Posso sim, vamos conferir aqui comigo. Olha lá. In addition mudou para moreover. Além disso, moreover, I enjoy singing. Então, vocês podem observar que as linking words, elas servem para dar essa ideia, para aumentar aqui, no caso, adicionar algo mais, adicionar mais ideias. No caso aqui foi a moreover e in addition. Vamos ver outros exemplos de linking words também com outras ideias. Olha só, temos agora as linking words que dão ideia de contraste. Vamos conferindo. However, significa entretanto ou no entanto. Although, que significa apesar, embora, contudo. But, que significa mas, porém. Nevertheless, no entanto. Despite, apesar de. In spite of, também a mesma ideia, apesar de. E finalizando a lista aí, tem a palavra though, que a gente viu lá no comecinho da nossa aula, não foi? Que significa embora. Vamos ver um exemplo aqui na frase? Então, olha só. Qual é a ideia aqui da linking word? De contraste. Como é que é esse contraste aí? Observe. I want to go to the party. Quero tanto ir para essa festa, but I'm exhausted. Esse but está dando ideia de quê? De contraste. Eu estou com muita vontade de ir, mas o meu corpinho não corresponde à minha vontade. Mas eu estou cansada, eu estou exausta. Posso utilizar outra linking word aí? Posso sim, confira aí. Olha lá, o linking word que eu utilizei foi qual? However. However, que dá essa mesma ideia. No entanto, porém. Quero ir para a festa, porém, no entanto, entretanto. I'm exhausted. Estou muito cansada. Vamos ver outros tipos também agora. As linking words que a gente vai ver agora dão ideia de consequência. Vamos ver a lista. A primeira é so, que significa então. Thus, por isso. Therefore, portanto. Since, desde. As a result, como resultado. Because of, porque ou por causa de. Uma das que a gente viu lá na Calçada da Fama, não foi? E ali também a palavra due to, que também nós vimos lá na Calçada da Fama, que significa em razão de. Então, todas essas palavras que vocês viram aí, essa lista, são linking words. Lembre-se que cada linking word tem uma ideia por trás dela, para que ela possa acrescentar, aumentar ou tirar, né, no contexto da sua frase, ok? Agora quero que vocês acompanhem comigo uma questão para a gente poder analisar juntos. Olha só, essa questão é da UEA de 2021, foi a questão número 11, que foi adaptada. Então, o que está pedindo aí? Leia o texto e responda à questão. E aqui diz o seguinte: Here's where the ocean trash comes from. E aí você tem o texto, vamos ver a sequência do texto, não é? E aí continuar o texto, mais um outro parágrafo. Mais uma parte do nosso texto. E finaliza aí essa última parte do texto dizendo de onde é a fonte, né? De onde foi retirado, né? Esse trechinho aí desse texto. Agora vamos ver o que está pedindo, que vocês vão observar que está super fácil. Observe. No trecho do quarto parágrafo, though trash remains a global problem, o termo destacado equivale em português a... Eu quero que vocês observem bem atentos aqui comigo, olha só. Como está bem fácil. Ele colocou todo aquele texto lá para vocês observarem, mas a pergunta é muito simples. Aqui ele diz assim, ó, no trecho do quarto parágrafo,
Though trash remains a global problem. Ou seja, além dele dizer onde é, né, o trecho, ele coloca a frase também, que qual é esse trecho que ele está falando. Though trash remains a global problem. E aí ele pergunta em seguida, ó, o termo destacado, quem está destacado aqui, Pipo? A palavra though. Equivale, ou seja, é a mesma coisa que em português, a tradução dele em português, e aí você tem as opções. Ademais, na letra B, contudo, na letra C, logo, na letra D, embora, e na letra E, porém. Tá muito fácil. Por quê? Porque ele quer só saber o que significa em português o quê? Essa palavra aqui que ele até já deu, ó. Ele até já colocou para a gente ler. Não precisei nem ir lá no texto. Aquele texto é quase que tem uns 4 parágrafos, né? Ele é bem longo, bem comprido. Você se concentra lá para ler, mas eu quero que vocês sempre leiam, gente, o que ele está pedindo na questão. Porque como essa daí, ela está muito fácil. Ele já está dando praticamente tudo para que você possa saber o que você precisa para responder essa questão. Ele já deu o trecho, já marcou a palavra, que é a palavra dou, e ele quer saber só o que significa a palavra dou em português. E agora eu quero que vocês confiram junto comigo qual é a resposta, que eu tenho certeza que vocês já acertaram aí, marcando também junto comigo, não foi? O que significa do? A gente acabou de ver aqui da nossa aula, não foi? Letter D significa embora. Embora. Então, todo esse texto que a gente viu, que a gente acompanhou aí, que ele era enorme, pode ser resumido só praticamente na leitura aí do que ele está pedindo lá da questão. Então, leiam. Leiam primeiro o que ele está querendo saber, né? O que ele está pedindo de você em relação a essa questão, porque aí você pode analisar bem, não é? E como nessa questão aí você pode perceber que o que ele pedia, o que ele queria saber era muito simples. Ele só queria saber o significado daquela linking word que a gente conseguiu observar lá, que está em destaque. Ele já deu para você a palavra, já disse qual era o termo, ele só queria saber realmente a tradução dessa palavra, que é uma das que a gente viu durante a nossa aula de linking word de hoje, não é? Que vocês podem observar que é muito fácil, muito simples, ok? Então agora nós vamos conferir o nosso checklist. Bem, então agora nós vamos conferir a nossa checklist em relação às linking words. Vocês lembram o que é linking words mesmo? São aquelas palavras que servem para fazer uma ligação. Como assim uma ligação? Para conectar um pedaço da frase com o outro, dando diferentes sentidos. Como é que são esses diferentes sentidos? É porque as linking words têm diferentes ideias para acrescentar, não é? Diferentes sentidos na nossa frase. Por exemplo, a primeira aqui que nós temos na nossa lista é adição. Qual é a ideia de adição? De acrescentar, aumentar, dar algo a mais, ok? Quais são as palavras que eu tenho de linking words em relação a isso? And, also, moreover. A palavra and, eu quero que vocês anotem aí, tá? Ela é bem interessante porque ela é muito utilizada. Você com certeza vai ver em qualquer texto aí ela aparecendo. Então, and significa e. Então, e eu queria acrescentar isso, e acrescentando tal coisa, certo? Então, muito utilizada para dar algo a mais, né? Acrescentando uma outra ideia no seu texto. Além dela, nós temos also, moreover, que significa além do mais, além disso. Então, esse tipo de palavras aqui de linking words dão essa ideia de algo a mais, de acrescentar algo. Temos outros sentidos também que nós vimos, né, durante a nossa aula. Quais são? Agora de consequência. Por exemplo, as palavras so, thus, therefore. So significa então, né? Como algo, como consequência de algo, como algo que aconteceu aqui, nesse sentido, aí eu já acrescento ali, eu uso as palavras so, thus, therefore.
Então, quando eu quero dar esse sentido de consequência, que algo aconteceu, né, devido a um fato ali, eu utilizo esse tipo de palavra. So, thus, therefore. E finalizando a nossa lista, nós temos as palavras que dão ideia de contraste, de oposição. Quais são? But, however, nevertheless. Quais são essas ideias, né? Mas, porém, contudo, entretanto, certo? Então, todas essas palavras aqui, todas essas linking words, elas se encaixam em um tipo de ideia específico. Então, quando você quer utilizar um tipo de ideia específico, você vai procurar na sua listinha e você vai encontrar a sua linking words. Então, agora nós vamos para as nossas dicas. Anote aí, number 1. Top 5 das linking words mais usadas nas avaliações externas. Essa listinha é muito importante. Anote bem e não perca. Vamos lá, number 1. Though. Though é uma linking word que significa apesar de. Though. Due to. Due to. Due to significa devido a. Próxima é because of. Because of. Mesma ideia da anterior, devido a. Vocês podem também colocar na sua listinha só a palavra because sem o of. Também dá essa mesma ideia. And. Muito utilizada, já dei essa dica anteriormente aí durante a aula, não é? Essa palavra and super utilizada em qualquer texto em inglês ela vai aparecer. A palavra and significa e. Né? Dá uma ideia de adição. Also. A palavra also significa também. Also, também. Então, vou ler novamente para vocês anotarem. Verifiquem aí se está tudo direitinho. Top 5. Though, apesar de. Due to, devido a. Because of, devido a. And, e. Also, também. Agora vamos para a próxima dica. Anote aí, number 2. Aprenda o uso de cada linking word e faça substituições. Observe junto comigo a minha frase. Manaus is beautiful. Essa é a minha primeira frase. Manaus is beautiful. A segunda frase, ela já inicia com uma linking word. Tem a palavra but, it's a hot city. O que está falando sobre it's a hot city? Hot significa quente, não é? E a palavra city, cidade. Então, para que eu utilizei o but aí? Para dar a ideia de contraste. Manaus é linda, maravilhosa. Mas, é uma cidade quente. Eu posso fazer uma substituição desse but? Posso sim. Vamos conferir aqui junto comigo. Manaus is beautiful. Olha só a palavra que eu utilizei. Though, embora, no entanto, entretanto, it's a hot city. Eu utilizei palavras com a mesma ideia. Eu posso fazer a sua substituição. Por quê? Porque elas são equivalentes. Elas têm essa mesma ideia, que dá uma ideia de contraste. Então, thank you so much. Agora nós vamos para o nosso encerramento. Bom, finalizamos mais uma aula English Class. Agradeço a participação de todos e não esqueçam de nos seguir em @centrodemídias_am e também marcar hashtag Projeto Conquistar SeducAM. See you! Bye, bye!